Graça e paz, igreja, amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Nós somos a Igreja Comunitária Cristã aqui em Sumaré. E que o Senhor possa estar presente aí na tua casa, com a tua família, nessa noite de adoração e louvor ao Senhor. Vamos agradecer a Ele mais uma vez. Pai amado, Pai querido, te agradeço, ó Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar, ó Pai, na tua casa, Senhor, de estar, ó Pai, te louvando, te engrandecendo, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor possa, ó Pai, alcançar, ó Pai, a todos os corações, ó Pai, que estão, ó Pai, nos vendo, ó Pai, pelas suas casas, Senhor, que estão aqui, ó Pai, participando, ó Pai, desse louvor, desse culto, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, ser o nosso sustento, ó Pai, a cada dia, Senhor. E que tudo isso possa passar, ó Senhor, para que nós possamos, ó Pai, nos reunir, ó Pai, como a igreja, presencialmente de novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço, ó Pai, em especial, pela vida do pastor dessa igreja, Senhor, que tem, ó Pai, conduzido, Senhor, esses cultos, ó Pai, toda semana, Senhor. Eu te peço, ó Pai, pela equipe de louvor também, Senhor, que vem, ó Pai, fazendo, ó Pai, os cultos, os louvores, ó Pai, ao Senhor, ó Pai. E te peço, ó Pai, pelos membros, ó Pai, dessa igreja, Senhor, que estão nas tuas casas, ó Pai, acompanhando, ó Pai, de alguma maneira, Senhor, participar, ó Pai, do culto do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, que essa noite, Senhor, possa ser uma noite especial, Senhor, uma noite, ó Pai, de renovo, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso
não posso. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia, aleluia, Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela tua presença, Senhor, neste lugar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz a todos e a todas. É um prazer estar mais uma vez juntamente com vocês, participando desse nosso momento de celebração. E pela graça de Deus, nós estamos na fase amarela. Algumas igrejas já estão retornando às suas atividades presenciais e nós resolvemos ainda esperar pelo menos 15 dias
para termos convicção de que a fase amarela realmente vai se firmar e não haverá regressão. Mas nós já estamos nos preparando, já estamos planejando. Em breve, se Deus assim permitir, nós retornaremos com nossas atividades presenciais, mas ainda de forma parcial, devido às restrições impostas por esse momento. Eu queria orar juntamente com você. Eu queria que você agora, aí na tua casa, se você pudesse fechar os teus olhos, dar as mãos para quem está aí participando dessa celebração juntamente com você, para que nós possamos pedir e invocar a graça de Deus, e que esse momento onde nós vamos falar da palavra dele, o Espírito Santo dele tenha liberdade para tocar e falar ao nosso coração, segundo o bom propósito dele. Oremos. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado. Nós já adoramos o teu nome com os nossos cânticos, com os nossos louvores. E agora, quando nós vamos falar da tua palavra, nós queremos pedir a tua bênção sobre nossas vidas. Abençoe cada família que está reunida no seu lar agora. Abençoe aqueles que estão talvez assistindo sozinho essa transmissão. E independente de quando e onde essas pessoas estejam, que a tua graça possa ser derramada de forma abundante sobre a vida delas. E principalmente que o teu Espírito Santo possa trabalhar nesse coração de forma que a tua palavra ela seja viva e ela seja mais penetrante que uma espada de 2 gumes e ela nos torne aptos para discernir todas as coisas. Fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Como eu havia anunciado, hoje nós começamos a nossa saga na Epístola aos Romanos. É claro que eu não tenho a pretensão de aprofundar ou esgotar todos os temas, porque praticamente todos os grandes teólogos, desde Agostinho, os reformadores, Karl Barth, Charles Hodge, Martin Lloyd Jones e tantos outros já escreveram verdadeiras obras-primas sobre Romanos. Porém, como um dos ideais da nossa comunidade é ser uma comunidade bíblica, uma igreja bíblica, então, após nós estudarmos o Sermão do Monte, as cartas às 7 igrejas da Ásia, a Epístola de Tiago, o Credo Apostólico e essa nossa última série que se encerrou há 15 dias, Realidade, chegou a hora de falarmos de Paulo. E não há nada, talvez, que expresse melhor o pensamento paulino do que a Epístola aos Romanos. E o tema da nossa reflexão de hoje é o não Deus. E a gente vai falar sobre o não Deus, baseado no capítulo número 1 de Romanos. Paulo, ele escreve essa carta para uma igreja que está localizada naquela que era a principal cidade do mundo da sua época. A cidade que a gente pode dizer que era a mais metropolitana. E também era a casa do imperador romano, que atribuía a si mesmo o status de Deus e Senhor. E talvez você pensando num primeiro momento, se nós vamos falar sobre o não Deus, e nós estamos falando de uma carta que foi escrita para uma igreja que estava numa cidade onde morava um homem que reivindicava para si
esse status de Deus e Senhor, talvez você fale, então você vai falar do não Deus, é o imperador romano. Sim, o imperador romano também é um não Deus. Mas essa expressão não Deus, ela não é minha, né? Não é uma ideia minha, mas ela foi cunhada por Karl Barth. E ela foi designada para quê? Para falar sobre o suposto Deus que não redime a sua criatura. Um Deus, ele está falando, um Deus que foi criado a partir da experiência humana com as coisas criadas, em oposição ao Deus ressurreto. Parte do mundo judeu, e cabe nos lembrar, né, que essa igreja em Roma provavelmente foi fundada por judeus, e boa parte dos judeus ainda não havia compreendido o que os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado. E o que esses profetas anunciaram? O que as Escrituras testificavam? Elas falavam do Filho de Deus, que como homem nasceu da linhagem de Davi, mas sob o poder do Espírito Santo, ele era filho de Deus. Então, em sua concepção gerada pelo Espírito Santo e principalmente na sua ressurreição sob o poder do Espírito Santo, se manifestava o Deus que não foi criado à imagem humana. E ele está justamente querendo fazer um contraponto, porque Jesus é esse Deus, verdadeiramente Deus e Senhor, e a despeito das imagens de não Deus que a humanidade insiste em construir e adornar e enfeitar com os mais altos atributos, mas nada do que o homem possa fazer o tornará Deus verdadeiro. Então Paulo, ele quer compartilhar com aquela igreja sobre essa mensagem que é a mensagem do Evangelho. E Charles Hodge, ele falou duas coisas muito importantes sobre o Evangelho. Ele fala que o Evangelho é poderoso, e ele fala que o Evangelho vem de Deus, não se trata de uma mensagem ou de uma filosofia humana. E como diz o próprio apóstolo Paulo, no primeiro capítulo aos Romanos, é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. E eu gostaria, juntamente com você agora, ler Romanos capítulo 1, do verso 16 até o verso 23. Romanos, capítulo 1. Eu vou começar no verso 16 e vou até o verso 23. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis,
seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradaram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Eu não li o capítulo todo de Romanos, o capítulo inteiro primeiro, mas a primeira coisa que o primeiro capítulo de Romanos nos fala é a saudação do apóstolo Paulo. E, curiosamente, esse capítulo, no início de Romanos, comparado a todas as outras cartas do apóstolo Paulo, é a carta onde ele escreveu a maior saudação. Então, isso nos leva a pensar que, por algum motivo, Paulo queria chamar a nossa atenção para essa carta. Quando Paulo escreve essa carta, ele provavelmente está na cidade de Coríntios, e ele já tem algumas décadas já de ministério. Então a gente pode crer e acreditar que essa carta ela fala de uma fase madura do ministério de Paulo. E desde essa saudação, dessa identificação, onde ele se apresenta, nós vamos começar a enxergar as lições que ele quer trazer para essa igreja de Roma. Bom, Paulo ele começa a sua carta se identificando. E ele se identifica com dois adjetivos: servo e apóstolo. E talvez, quando nós olhamos a partir do contexto em que nós vivemos, nós podemos pensar qual é a relação que há entre servo e apóstolo. E isso se dá por quê? Porque nós temos observado, nesse tempo que nós vivemos, muitos que se auto-intitulam apóstolos. E quando a gente olha para esses que se auto-intitulam apóstolos, o que nós percebemos é alguém que exerce uma posição máxima de uma organização, alguém que detém privilégios, alguém que entende que um rebanho precisa segui-lo com uma certa devoção, como assim alguém que realmente o precisa servir. Então a gente ouve coisas como não fale do ungido do Senhor, como se esse título apóstolo pudesse conferir a alguém uma posição especial, privilégios. Mas no tempo em que o apóstolo Paulo vive, o termo apóstolo, ele não tem nada a ver com isso que hoje as pessoas chamam de apóstolo. Então, por isso que Paulo não tem nenhum constrangimento em se identificar como servo e apóstolo. E eu quero ressaltar que esse termo servo, ele tinha um sentido de escravo. Paulo está dizendo, eu sou escravo e eu sou apóstolo. E o que significa ser apóstolo? E eu fui procurar num léxico do grego, e apóstolo significa, a palavra apóstolo, ela vem da raiz de apostolado, e ela significa ação de enviar, expedição, o ofício ou dever de alguém, ofício, né, o trabalho, ou dever de alguém que foi enviado com uma mensagem. Ele é um
mensageiro, alguém que leva essa mensagem. Então, se ele era escravo e apóstolo, ele era o escravo que estava a serviço de Jesus para que pudesse levar esse evangelho a judeus, mas principalmente a gentios, que é uma das coisas que ele destaca no ministério dele. Então note que Paulo não está querendo falar para os romanos, a igreja que estava na cidade de Roma, que por sinal não foi uma igreja que ele fundou, que na verdade ele nunca tinha estado pessoalmente reunido com esses irmãos em Roma. Você vai perceber, depois eu quero que você leia o capítulo todo, que ele tinha o desejo ardente de estar com eles, ele queria conhecê-los, ele queria compartilhar das bênçãos de Deus com eles. Então, quando ele diz que é servo e apóstolo, ele não está reivindicando para si uma posição de autoridade, uma posição que lhe desse status, uma posição onde as pessoas deveriam se curvar e servir e atentar unicamente às coisas que ele fala. Não, ele está dizendo: eu sou escravo de Jesus, e como escravo eu quero levar a mensagem dele por onde quer que eu ande. Então, se a gente fosse pensar no nosso tempo, quem deveria receber esse título de apóstolo não são as pessoas que detêm privilégios ou que são donos de organizações religiosas, mas talvez o que nós tenhamos mais próximos do apóstolo são aqueles que abandonaram o trabalho, abandonaram o emprego, abandonaram o conforto de suas casas e hoje eles se dedicam a falar do evangelho, da mensagem da ressurreição de Jesus, lá no sertão nordestino, lá nos povos ribeirinhos da Amazônia, lá nos países de tradição islâmica, lá onde as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. É aqueles que nós chamamos de missionários. Esses são os verdadeiros apóstolos. Esses são os que realmente deveriam ser chamados de apóstolos, porque eles anunciam em terras longínquas, em terras distantes, sobre esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia! Ainda na saudação de Paulo, ele reafirma verdades do evangelho. Ele está escrevendo para uma igreja que provavelmente foi fundada por judeus, mas uma igreja que provavelmente também era formada por gentios, era uma igreja mista. Então, ele fala na saudação que ele está tratando da mensagem do Cristo ressurreto, Deus verdadeiro, por meio de quem ele recebeu graça e autoridade para chamar, para convidar aqueles que não são judeus, aqueles que nunca tinham ouvido falar, a crer e obedecer em Jesus. Essa é a mensagem do apóstolo. No versículo 7, ele sauda esses queridos irmãos romanos com graça e paz. E talvez você nos acompanha nas nossas transmissões, você já percebeu que nós sempre abrimos, as nossas celebrações, as nossas reflexões, desejando graça e paz. E por que a gente fala, e por que a gente adotou esse cumprimento, desejando graça e desejando paz? Primeiro, porque a palavra graça é quando nós recebemos algo que nós não merecemos. E a palavra paz é porque essa graça que nós recebemos, ela nos completa de tal forma, ela nos alcança de tal forma,
que nós não precisamos, e nós não temos mais a necessidade, e nós não temos mais a ambição, e nós não temos mais aquela loucura dessa vida que vive de correr atrás, de ter, de conquistar, porque nós temos, enfim, paz. Então, quando nós começamos a nossa reunião, assim como Paulo deseja aqueles irmãos romanos, dizendo graça e paz, nós estamos nessa saudação incluindo tudo que possamos desejar ou necessitar, o favor de Deus e todas as bênçãos que esse favor traz. E não confunda essas bênçãos com as bênçãos materiais do não Deus que é pregado aos quatro cantos. Não confunda essas bênçãos com coisas corruptíveis, mas são bênçãos que nós não podemos comprar, adquirir ou conquistar baseados unicamente na nossa condição humana. Então nota que só na saudação que Paulo faz, a gente já começa a entender, a compreender. Graça e paz, receba tudo, que embora eu e você não mereçamos, mas mesmo assim, o Deus, o verdadeiro, concedeu a nós. E quando a gente recebe essa graça, essa paz, todas as demais coisas que pareciam importantes, todas as demais coisas que ocupavam um lugar de honra na nossa vida, todas as demais coisas que nos pareciam, elas perdem completamente o sentido. Talvez a gente se pergunte por que Paulo, um homem tão esclarecido, um homem estudado, ele se identifica como servo, como escravo, como mensageiro, serviçal de alguém que tem uma mensagem a transmitir. É porque ele conheceu, ele experimentou, ele viveu esse evangelho. E aí nessa saudação, quando ele continua falando, e que ele fala do desejo que ele tinha de estar com aqueles irmãos na cidade de Roma, é porque ele tinha bênçãos espirituais, algumas bíblias dizem dons espirituais, algumas versões dizem dádivas espirituais, para compartilhar com aqueles irmãos. Ele sabia que ele tinha algo que poderia abençoar a vida daqueles irmãos, mas ele também tinha, apesar de ser servo, apóstolo, ele sabia que aqueles irmãos também tinham algo que poderia abençoá-los. E aí, depois de toda essa saudação, ele começa a falar que não se envergonha das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. O que Paulo quer dizer com o evangelho, primeiro os judeus e depois também os gentios? Será que ele quer dizer que o judeu tem proeminência? Será que ele quer dizer que o judeu primeiro está na fila, né? Está na frente da fila do céu? Não, ele não está querendo dizer nada disso, mas a revelação de Deus, ela se deu por meio do povo judeu. Foram os profetas judeus, foi no meio dessa nação, onde Deus foi falando com a humanidade, e foi por meio deles
que veio o Salvador, que nasceu da linhagem de Davi em forma humana, mas que ao mesmo tempo era Deus, porque foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, e principalmente ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito que havia nele. E Paulo começa a identificar o que é Deus. Paulo começa a falar sobre quem é Deus. É claro que Paulo, provavelmente ele está na cidade de Coríntios, quando ele está escrevendo tudo isso, e ele vai falar influenciado pelo mundo que ele vivia, e ele vai falar influenciado pela cultura em que ele vivia, e ele vai falar influenciado pela história e pelas escrituras sagradas do povo que ele conhecia, o povo judeu. Então, ele começa dizendo: as boas novas revelam como Deus opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Paulo ele vai buscar a mensagem do Evangelho, e ele vai recuperar a mensagem do Evangelho desde os profetas do Antigo Testamento. E por isso que no versículo 18 ele fala assim: Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Que os homens, e ele está incluindo aqui judeus, gentios, que todo mundo que, para o judeu, se você não é judeu, você é tratado como gentio. E gregos e bárbaros, ele fala para todos. Ele está querendo dizer que a evidência de que Deus existe, ela está visível a todos os homens. Paulo não está falando que nas coisas criadas, como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Paulo não está dizendo que essa revelação ela está completa, mas Paulo está dizendo que a existência de Deus é inegável. Paulo está dizendo que basta você observar a nossa própria existência, ou talvez se a gente fosse pensar na ciência moderna, a teoria do design inteligente, onde cientistas eles acreditam que existe uma força maior que coordena todo o nosso mundo, porque essas coisas não podem ser obra do acaso. Então Paulo ele está usando tudo isso para testificar contra a humanidade. Contra a humanidade não porque ele fosse inimigo da humanidade, mas porque a humanidade tem criado os não-deuses. Então Paulo, influenciado pelo momento que ele vivia, e isso é muito comum, nós estamos nesse momento de pandemia, e nesse momento de pandemia, quando praticamente todas as igrejas foram para as redes sociais, então os cristãos, eles assistem lá as transmissões da igreja dele, mas ele também assiste às transmissões de outras igrejas. Eu sou pastor aqui nessa comunidade, eu assisto todas as nossas transmissões e assisto novamente e reassisto, se eu puder usar essa palavra, e eu também assisto outras transmissões de outras igrejas. Eu acompanho, e eu creio que todo mundo faz isso. E se você tem acompanhado, você sabe que em algum momento, todos os pastores falam dessa pandemia. Então, daqui 100 anos,
100 anos, quando as pessoas começarem a tentar entender o que aconteceu em 2020 e forem assistir pregações e forem ver as pessoas ensinando as escrituras, por exemplo, elas vão perceber que nesse ano aconteceu uma pandemia, porque todo mundo em algum momento, em alguma circunstância falou sobre essa pandemia. E qual é a circunstância e qual é o momento que o apóstolo Paulo está vivendo? Paulo, ele tem na memória dele a história de Israel. Então Israel, quando foi a família de José, de Jacó, desceu para o Egito e ali acabaram se tornando uma grande nação, muitos daqueles judeus adoraram os não-deuses do Egito. E por que não deuses? Porque toda vez que um Deus tem características humanas, características de criatura, ele não é um Deus perfeito. Talvez você assistiu um filme que é relativamente recente, que se chama Deuses do Egito. Você vai ver lá a briga, dos deuses da mitologia egípcia, e você vai perceber que todos aqueles deuses têm características humanas. E Paulo também ele está lidando num período histórico, Ele se lembra da memória do povo de Israel, vivendo no Egito. Ele se lembra do bezerro de ouro que foi construído, um Deus criado à imagem de coisas criadas. Paulo se lembra do tempo que o povo ficou cativo na Babilônia, e tempo que ficou cativo na Babilônia também muitos judeus acabaram se convertendo às religiões da Babilônia. E Paulo agora ele também está lidando com a mitologia grega. Paulo vive no mundo helenista, o mundo que, embora fosse dominado pelo Império Romano, eles estavam debaixo de toda a cultura grega, o conhecimento grego, a religião grega. E se você conhece um pouco também da mitologia grega, você vai perceber que todos aqueles deuses, eles têm características humanas, porque são deuses criados a partir da experiência humana. Então, o que Paulo começa a acusar esses homens por a maldade que Paulo acusa esses homens é rejeitarem a mensagem, é rejeitarem a verdade do Evangelho, porque eles convivem no meio dos não-deuses. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Então eles trocaram o Deus que não é formado a partir da experiência humana, porque ele não nasce da experiência humana e porque ele não ressuscita por poder humano. Os homens trocaram por deuses que eles podiam definir qual seria a tua imagem, por um Deus que eles poderiam dizer quais eram os seus poderes, deuses que tinham limitação.
E o evangelho que Paulo prega é de um Jesus que não tinha limitação, é de um Jesus ressurreto, é de um Jesus que venceu a morte, do qual ele havia sido testemunha. O encontro de Paulo com Jesus foi o encontro com Jesus ressuscitado, não foi com um Jesus morto. Então Paulo escreve para essa igreja falando: não se permitam entorpecer, não se permitam enganar, não permitam que a maldade obscureça o entendimento de vocês, e vocês continuem adorando e dando mais valor àquelas coisas que são criadas, enquanto ignoram o Deus verdadeiro. Cada deus mitológico daquele período era um não-deus. Cada imagem criada e adorada naquele período era um não-deus. Agora, qual é a consequência de nós corrermos atrás daqueles não-deuses? Qual é a consequência de nós colocarmos a criatura num lugar de destaque? Qual é a consequência de nós buscarmos apenas Deus nas nossas experiências humanas? A consequência é que o nosso prazer se torna Deus. A consequência é que a nossa maldade se torna Deus. E Paulo começa a ilustrar isso no mundo que Paulo vivia. Paulo, nesse momento que está escrevendo, está na cidade de Coríntio. E acredita-se, diz a história, que na cidade de Coríntios havia um grande templo à deusa Artemis. Aliás, Afrodite, Artemis era dos Efésios. E em Coríntio havia a Afrodite. E em Efésios havia para Artemis. E uma das coisas que haviam nesses templos eram prostitutas cultuais. E prostitutos cultuais, pessoas que usavam a atividade sexual como forma de manter aqueles cultos, e pessoas que participavam de rituais sexuais como forma de adoração naqueles cultos. Por isso que fala que o homem mudou a verdade de Deus em mentira. E ele se envolveu com prazer de tal forma que eles mudam aquilo que era natural por aquilo que não é natural. Mas ele não para por aí, o apóstolo Paulo. E ele continua falando que toda vez que o homem se volta para esse não Deus, ele vai manifestando as características próprias da maldade humana. Ele vai manifestar a maldade, que é a disposição em infligir o mal ao outro. Hoje, enquanto eu vinha para essa gravação, eu estava conversando, eu estava vindo de carona, e estava conversando com um amigo meu, ele falando: eu me alegro muito quando alguém se dá bem, quando alguém conquista alguma coisa. E eu falei para ele: sabe que isso é um dom. Isso é um dom, a gente se alegrar com quem está conquistando, com quem está tendo algum tipo de vitória na vida, porque a maioria das pessoas querem sentir apenas dó. A maioria das pessoas com o coração cheio de maldade, elas querem apenas te ver na pior. Elas querem apenas te ver derrotado. É só isso que gera? Não, gera ganância. E o que é ganância? É o desejo de ter mais do que nos é devido. O culto ao não Deus, ele gera ganância na nossa vida. E quantas pessoas estão aí correndo atrás dos não deuses, em busca só de bênçãos materiais, em busca só de prosperidade, só busca Deus porque eu quero um emprego melhor, eu quero uma promoção, eu quero um salário, eu quero uma casa, eu quero um carro.
Esse Deus que nós transformamos ele num gênio da lâmpada, ele é um desses não deuses da atualidade. E ele só é manifesto porque nós estamos correndo atrás das coisas erradas. Paulo está falando de um evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E salvação implica em transformação. Salvação implica em mudança. Mas Paulo também fala que esse culto a esses não-deuses gera depravação. E o que é depravação? É a malícia sendo praticada. Paulo fala que no coração do homem, quando ele fala de malícia, ele está falando que o homem tem disposição de tornar tudo pior do que é. E você vai encontrar, eu estou falando de forma resumida aqui, mas você vai poder ler tudo isso nos versículos finais. Olha o versículo 29, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. A religião do falso Deus é a religião que gera toda essa maldade humana, é a religião que gera fofoca, ganância, homicídios. E Paulo escreve aos romanos justamente para afrontar essa falsa religiosidade com a verdadeira, com a mensagem do evangelho. Com a mensagem que transforma, com a mensagem que muda o ser humano. Paulo fala que eles espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Paulo está querendo falar que ele é apóstolo, que ele é servo de um evangelho que muda. E quando aqueles cristãos, tanto judeus como gentios, enquanto eles ainda não abandonam a velha concepção do que eles chamavam de Deus, ou seja, o não Deus feito por mãos humanas, o não Deus alimentado pelos desejos humanos, o não Deus alimentado pelas expectativas humanas, o não Deus que foi inventado apenas para saciar o homem. A humanidade deles continuava sendo pervertida, destruída, deformada. E para finalizar, e para terminar essa nossa reflexão no primeiro capítulo de Romanos, eu quero te perguntar uma coisa. Quem são os não-deuses da tua vida? A quem você tem servido? Aos seus prazeres, à sua ganância, à sua arrogância. Quando Paulo se identifica como escravo e apóstolo de Jesus. Quando Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo fala que não há desculpa, que nós somos indesculpáveis, ele está dizendo, há uma oportunidade para a mudança. Há uma oportunidade para a transformação.
se no nosso coração há inveja, se no nosso coração há um espírito de maledicência, se no nosso coração há um espírito de murmuração, se no nosso coração há um espírito que quer prejudicar, é porque nós não experimentamos o poder do Cristo ressurreto. É porque nós não tivemos uma experiência com o verdadeiro Evangelho. Nós não tivemos uma experiência com o poder de Deus que pode nos transformar. E nessa noite, eu quero que você sonde o teu coração, a tua mente. Olha o que há lá dentro. Porque quem recebeu a graça e a paz de Deus encontra satisfação própria. Então, se você tem andado ansioso, se você não tem encontrado satisfação própria, se você não se sente, parece que está faltando algo, é porque você precisa ter uma experiência com Deus, o Deus verdadeiro. É porque você precisa renegar, você precisa rejeitar os não-deuses que teimam em se apresentar e com promessas de satisfazer aquilo que é o nosso desejo. Que a experiência com o Deus verdadeiro possa transformar a mim e a você. E eu quero orar com você agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, nós acabamos de falar e de ouvir sobre a Tua palavra. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes nós somos movidos, Pai, por sentimentos que não são nobres. E quantas vezes a intenção do nosso coração é falar coisas que com certeza não agradariam ao Senhor. Quantas vezes, Pai, nós agimos de maneira errada. Quantas vezes nós criamos um não-Deus à nossa imagem, segundo as nossas expectativas e segundo as nossas perspectivas, e nós passamos a adorar esse não-Deus. E esse não-Deus, ele só tem a capacidade de nos deformar cada dia mais. E aí nós perdemos a nossa humildade, e aí nós perdemos, Pai querido, e nós, assim como o apóstolo Paulo, que reconheceu qual era o verdadeiro lugar dele, nós nos esquecemos qual é realmente o nosso lugar. E às vezes nós agimos como aqueles discípulos de Jesus, que um dia o indagaram, perguntando: Senhor, quem é o maior de nós? Talvez como a mãe daqueles discípulos que foi até Jesus e falou: Senhor, quando chegar no teu reino, põe um meu filho à tua direita e o outro à esquerda. Quantas vezes, Pai, nós queremos isso, nós queremos a posição de honra, de destaque. E tudo isso só revela o tipo de idolatria, o tipo de prostituição, o tipo de maldade que há no nosso coração, Pai. Mas nós queremos orar agora, e nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito, esse Espírito que teve o poder de ressuscitar Jesus e manifestar e nos revelar o verdadeiro Deus, Ele nos mude, Ele nos molde, Ele nos transforme, de forma que nós possamos ter uma experiência real com o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muda, Senhor, o nosso coração. Muda, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim nós vamos chegando ao final da nossa celebração. E eu quero que Deus te dê uma semana abençoada. Eu quero te fazer um convite especial para quarta-feira, às 20 horas, você acompanhar a nossa reflexão ainda
de forma online. E no próximo domingo, às 19 horas, a nossa celebração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Clica no sininho para ativar as notificações. Se você nos acompanha pelo Facebook também, aí já se inscreva na nossa página. E se você conhece alguém que pode ser abençoado com essa palavra, compartilha com ele. Manda o link para ele. Deus te abençoe. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Deus te abençoe, uma boa semana, fique na graça e na paz de Jesus.